Olá, bem-vindo ao Instituto Teológico Quadrangular, bem-vindo ao curso livre de Teologia. Nós estudaremos Bibliologia. Eu sou o pastor Marco Antônio Teixeira Lapa, eu sou professor de Bibliologia, formado em Teologia, no bacharelado, licenciado para o ensino superior e mestrando em Ciências da Religião com ênfase em Ministério. É um prazer poder ministrar a você e vamos então à nossa primeira aula, que traz o primeiro capítulo. Nesse capítulo nós vamos estudar a respeito de Bibliologia e a revelação das Sagradas Escrituras. Em termos teológicos, Bibliologia é o estudo da doutrina das Sagradas Escrituras. Ela trata tanto da doutrina como do estudo da Bíblia em si como livro, a sua história, a sua produção, desde a sua origem até chegar nos dias atuais. Ela traz aquilo que nós chamamos em teologia de autorrevelação, automanifestação de Deus. Nós não poderíamos conhecer a Deus se Ele não tivesse tomado esta iniciativa de se revelar a nós. No objetivo da Bíblia, em Deus ter nos enviado a sua palavra, o Senhor não quis apenas que nós conhecêssemos coisas de Deus, coisas a respeito de Deus. Mas o objetivo de Deus, através das Sagradas Escrituras, era o objetivo relacional. Ou seja, fazer com que nós, através do conhecimento das coisas de Deus, pudéssemos chegar a conhecer o próprio Deus. O caráter e a natureza das Escrituras. As Escrituras, elas têm um caráter sagrado. Esse caráter sagrado coloca a Bíblia numa posição imutável. Então, ela é de natureza espiritual, o seu caráter é divino e sagrado. Por que a Bíblia se fez necessária? Ela se fez necessária porque antes do pecado, antes da queda, a comunicação e a comunhão entre Deus e o homem era direta. E o pecado fez separação entre o homem e Deus. E desta maneira, Deus, na sua providência, Ele planejou as Sagradas Escrituras e assim nós pudemos, mesmo separados de Deus por causa do pecado, ter acesso à revelação do próprio Deus. Muito bem, Deus nos deu uma revelação através das Escrituras que ela tem algumas características. Primeira, é uma revelação objetiva. Deus não perdeu tempo em escrever. Ele colocou algo assim bem objetivo. Ela é válida, sempre foi e sempre será, e ela se tornou uma palavra eterna, e ela estará para sempre conosco no céu. Ela também é a revelação de Deus racional a respeito dele mesmo, e ela é acessível a todos, está à disposição de todos, ou seja, Deus fez tudo para com que a Bíblia pudesse ser compreensível. No tópico 2 desse capítulo, nós entramos propriamente dito na revelação das Escrituras. A palavra revelação, ela tem dois termos no original, um hebraico e um grego. A palavra revelar ou revelação no hebraico é ganlã. E a palavra grega usual é apocalipto. E aí então destas palavras nós inferimos o sentido de revelação, que é desvelar algo que estava encoberto. Ou seja, Deus se auto-manifestou revelando algo que estava oculto ao conhecimento humano e trouxe então um conhecimento mais pleno, mais propício, mais adequado a respeito de si mesmo. A classificação teológica de revelação. Primeiro, nós tratamos da revelação geral. Vamos conhecer a revelação geral de Deus e a revelação geral das Escrituras. A revelação das Escrituras é a consequência da revelação de Deus. Então, a revelação geral, ela trata, ou ela se manifesta de três formas. Primeiro, através da natureza, através da história. Que história? A história da origem da raça humana, a história de Israel, a história da vida de Cristo, a história da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra a revelação de Deus. E também através da observação da constituição do próprio ser humano. A constituição física, emocional, mental, moral, a sua religiosidade, espiritualidade, revelam a Deus. Muito bem.
Vamos pensar agora então na segunda maneira de revelação, que é a revelação especial. Ela basicamente trata, ou ela se manifesta através de duas formas. Primeiro, através da própria Bíblia. Segundo, através da encarnação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se tornou especial porque foram meios provedores para que o homem pudesse conhecer, como eu falei anteriormente, melhor a Deus. É o acesso às comunicações de Deus, é o acesso à revelação de Deus. Esse acesso especial só é possível através da Escritura. Muito bem, a revelação especial também se manifestou e foi o clímax, o ápice da revelação de Deus, através da encarnação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ali, na pessoa de Jesus, nós pudemos conhecer a perfeição do caráter de Deus. Na revelação especial, Deus se manifestou de duas maneiras, há duas formas, duas naturezas de revelação especial. Primeiro, a revelação antrópica e segundo, a revelação analógica. Na revelação antrópica, Deus faz uso de elementos da linguagem humana comum, expressões do dia a dia, para que nós possamos conhecer melhor a Deus, entender, porque a nossa compreensão de Deus, ela é limitada pelas nossas condições humanas. Mas então Deus precisava falar de formas que nós pudéssemos entender. Então Ele diz alguma coisa que nós entendemos a partir de nós mesmos. Ou seja, Ele fala a respeito de que a sua mão, ela abençoa, ela toca, os seus olhos veem, a sua boca fala, enfim. Deus começa a falar através de elementos humanos. E aí então, nós temos outras formas pelas quais Deus se revelou compreensíveis ao homem. Existem aí os sonhos, as visões, a própria encarnação de Jesus para que nós pudéssemos conhecer e entender Deus. Então, aí são manifestações de Deus de maneira especial. Ficam os sinais, os milagres, os prodígios, as maravilhas que foram operadas em toda a história humana da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo. Estas revelações, elas pertencem às revelações sobrenaturais de Deus. Ok, a natureza analógica, ela fala a respeito de comparações que Deus faz, usando elementos unívocos, ou seja, elementos do universo dele e universos comuns ao nosso universo. Vou dar alguns exemplos. Jesus é o pão da vida, a igreja é o sal da terra, Deus nos ouve no mesmo sentido que o homem ouve, mas a dimensão de Deus em relação a isso sempre é muito maior. Quero destacar que a Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é o revelado, ou seja, o resultado da revelação. E a neo-ortodoxia, a nova teologia, tem colocado algumas questões que embaçam essa condição de a Bíblia ser a revelação. Porque a neo-ortodoxia diz que a Bíblia é apenas uma apresentação de Deus, que Deus ali não traz revelações de si mesmo, mas que o conhecimento de Deus se dá somente a partir de um contato pessoal com Ele, de uma experiência com Ele, e isso torna a Bíblia totalmente rasa. A Bíblia é a apresentação pessoal de Deus, sim, mas também a revelação que Ele faz de si mesmo e uma revelação proposicional, que tem como alvo relacionamento. Então a Bíblia, ela tem um propósito, objetivo, relacional e redentor. Que Deus possa abençoar você no estudo do primeiro capítulo e nós vamos então nos encontrar na nossa segunda aula. Um grande abraço. Olá, bem-vindos à nossa segunda aula, tudo bem com vocês? Talvez você já tenha ouvido falar alguma coisa a respeito do fato da incredulidade das pessoas de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, que veio de Deus. A gente vê posições aí, argumentos de pessoas que são céticas, pessoas incrédulas, e até a divergência entre o pensamento teológico a respeito desse assunto. O fato é que você, como aluno de teologia, precisa ter uma posição pessoal, precisa conhecer o assunto, estar fundamentado para responder questões, para argumentar e também para contra-argumentar a respeito daquilo que chega para você. Muito bem, então o assunto que nós vamos tratar nesse tópico é continuidade daquilo que nós já estávamos vendo no capítulo 1, dedicado à revelação das Sagradas Escrituras. Pensamos então, qual é a causa da revelação e da inspiração da Bíblia, que são os dois grandes temas doutrinários a respeito da Escritura? São fortes. A causa da revelação
é o amor incondicional e eterno de Deus. E Deus, assim, ele não se afastou das suas criaturas, ele nunca pretendeu estar longe das suas criaturas, mas ele sempre proveu um meio de se comunicar com elas, para que elas pudessem ter o problema do pecado resolvido e também ter solução para os conflitos decorrentes que o pecado traz para a vida humana, que você e eu sabemos muito bem e temos vivido as consequências dessa situação na nossa própria vida. Muito bem. Houve necessidade de inspiração das Sagradas Escrituras? Houve. Porque a própria revelação, o fato de Deus se fazer conhecido, fez com que houvesse a necessidade de que este conhecimento fosse registrado. Então, a revelação torna necessária a inspiração. A inspiração trata de como Deus usou os homens para que isso fosse escrito. Por que a inspiração foi necessária? Para beneficiar os que não tinham e não receberam uma revelação diretamente, como é o nosso caso. Para que a revelação não perdesse o seu valor. E para que a revelação pudesse ser preservada. A Bíblia nos ajuda na definição do termo teológico para inspiração. Nós estamos falando de uma inspiração originária a partir da mente do próprio Deus. A Escritura afirma essa verdade em 2 grandes versículos. 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1, 20 e 21. Lá em 2 Timóteo 3,16 nós encontramos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O autor, ele coloca algumas afirmativas ali importantíssimas. Primeiro, toda a Escritura, referindo-se à Bíblia como um todo. Segundo, ele coloca a Escritura ali com E maiúsculo. Não é qualquer escrito, mas é o escrito divino, o escrito sagrado. Toda a Escritura foi divinamente inspirada. É outra palavra forte que ele coloca ali, a palavra inspirada, que revela a natureza divina da Bíblia. A palavra inspirada no grego é theopneustos. Para entender o vocábulo, entender a ideia de inspiração, nós temos que dividir o termo theopneustos, o vocábulo grego, em 2. Theo, que é Deus, e pneustos, que é soprou. E aí então, pegando a tradução disso, literalmente nós temos a expressão que a Bíblia foi soprada pelo próprio Deus. Isso significa o processo pelo qual Deus transmitiu a mensagem ao homem. E pelo fato de ser soprada por Deus, vindo diretamente de Deus, do coração da mente de Deus, ela é dotada de autoridade divina para a fé e para a conduta de todo aquele que crê. A Bíblia é para a vida prática. Muito bem. 2 Pedro 1, 20, 21 diz que, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profeta, ou melhor, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Isso é inspiração. É a forte influência espiritual e sobrenatural do Espírito Santo que veio sobre o escritor sagrado, levando, impulsionando de tal maneira a que ele fosse levado a registrar exatamente o que Deus queria que fosse escrito. No processo de inspiração nós temos 4 elementos. Primeiro, Deus como causa. Segundo, a ação do Espírito Santo. Essa ação ela aconteceu em 2 sentidos. No sentido vertical e no sentido horizontal. O sentido vertical fala de Deus se comunicando ao homem, com o homem. Então, este sentido é o sentido da revelação. Deus diretamente falando com o homem, se revelando ao homem. E no sentido horizontal, fala de Deus inspirando o homem para registrar e disseminar a Sagrada Escritura. Como nós falamos, o homem foi instrumento desta revelação. Sendo instrumentos e sendo usados por Deus, nós temos que entender que Deus foi a fonte primária
a fonte primeira de revelação e de inspiração, e o homem então foi a fonte secundária de revelação. A Bíblia, ela é a autoridade escrita de Deus. A Bíblia fala a respeito de assuntos importantes para a fé, para a conduta, a doutrina e a ética. Agora nós vamos falar a respeito do significado, dos conceitos, das teorias a respeito de inspiração. Conceito liberal: a Bíblia contém a palavra de Deus. Conceito neo-ortodoxo: a Bíblia se converte na palavra de Deus. Conceito de intuição: a Bíblia é folclórica. No conceito conservador, os teólogos afirmam: a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós cremos exatamente desta maneira. Tudo que ali está escrito, tudo que ali está registrado, é realmente a palavra de Deus. Muito bem, quais são as teorias de inspiração que existem? A teoria do ditado verbal, que Deus ditou palavra por palavra. Não foi assim. Na teoria do conceito inspirado, ela afirma que Deus, ele inspirou os pensamentos, mas não inspirou as palavras. Aí ele deixaria o homem livre para escrever o que ele bem entendesse. Isso também causa uma certa dificuldade. Então a Bíblia fica humanizada. Ok, então, dentre essas divergências, qual é o conceito e a teoria correta, como nós afirmamos no começo desse tópico? O conceito e a teoria correta seriam o conceito verbal de inspiração plena. Conceito verbal, porque a palavra verbal significa que as palavras vieram de Deus, foram inspiradas por Deus. E pleno significa inteiro, completo. Bate, coincidentemente, com o que está registrado em 2 Timóteo 3,16, que toda escritura é inspirada por Deus. Então, toda escritura, ela completamente, inteiramente, plenamente, o seu sentido verbal de cada palavra foi originário em Deus e veio para o registro da parte do próprio Deus. Através disso, nós podemos fazer afirmativas nas nossas pregações e nos nossos ensinos a respeito do que a Bíblia ensina, do que Deus quer e assim por diante. Ok. As evidências de inspiração da Bíblia. Existe evidência interna e existe evidência externa. A evidência interna, ela é a evidência baseada na autoconfirmação da Bíblia, que vem nos próprios textos que a Bíblia vai fazendo referência a si mesmo, dizendo que ela é. A evidência do testemunho íntimo do Espírito Santo também é uma evidência interna. A evidência do poder transformador da Bíblia é outra evidência interna. As evidências externas da inspiração da Bíblia são as evidências baseadas na historicidade da Bíblia. Outra evidência externa é o testemunho de Cristo. A pessoa real, histórica de Cristo veio ao mundo, um fato verdadeiro, provado, enfim. Isso confirma a evidência de inspiração da Bíblia. A evidência profética, as profecias cumpridas e que ainda vão se cumprir. A evidência da influência da Bíblia. Nós podemos notar que a Bíblia, ela influencia toda a humanidade. Outro fato que fecha este assunto a respeito da evidência externa da Bíblia é a evidência da realidade, da indestrutibilidade da Bíblia. Ou seja, a Bíblia é indestrutível, porque aquilo que é de Deus permanece para sempre. Agora vamos para o tópico 4 do nosso capítulo, tópico 4 da nossa aula: iluminação e unidade das Escrituras. A iluminação espiritual da Bíblia, ela acontece também por parte do Espírito Santo do nosso Deus. Ela é uma ferramenta de apoio para a vida cristã. Houve a revelação, aconteceu a inspiração, e agora o homem tem contato com a Escritura. Para que ele entenda, para que ele reflita, para que ele assimile e para que ele pratique, é importante que ele receba a influência do Espírito Santo para iluminar o seu entendimento
e para trazer esta verdade para dentro de si. Ok, vamos falar um pouquinho a respeito da unidade da Bíblia. Como eu disse, são 66 livros, escritos por cerca de 40 autores, de línguas diferentes, que viveram em lugares diferentes. A maioria deles não se conheceram, não eram pessoas que estavam em contato sempre. Alguns deles eram contemporâneos, viviam na mesma época, mas em lugares distintos. Tinham profissões e costumes diferentes, enfim. Mas apesar disso, todos eles escreveram debaixo de um mesmo tema. A Bíblia tem um único tema, que é a redenção dos homens. Todos eles tratam de um assunto central único. Durante toda a Bíblia existe um assunto só. De Gênesis a Apocalipse, este assunto é a história do plano de Deus para a salvação do homem através da obra redentora de Jesus Cristo. O terceiro aspecto da unidade da Bíblia é a pessoa central da Bíblia. Essa pessoa foi revelada desde Gênesis até Apocalipse. E a pessoa central da Bíblia é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A unidade de estrutura da Bíblia. Você não pode entender o Velho Testamento sem o Novo e entender o Novo sem o Velho. Se você tirar uma parte do Novo Testamento, você quebra a estrutura da Bíblia e o conhecimento vai ficar totalmente prejudicado e a verdade ela deixa de existir. Se você tirar uma parte do Velho Testamento, a mesma coisa. Então é importante você saber que existe essa unidade de estrutura e ela reside na harmonia entre o Velho e o Novo Testamento. Tudo que foi profetizado no Velho acontece no Novo e assim por diante, eles se correspondem o tempo todo. Não é possível existir Bíblia sem Antigo Testamento e sem Novo Testamento. Também a unidade da Bíblia se refere à mente única que providenciou e planejou toda a produção da Escritura até que ela pudesse chegar nas nossas mãos. Então, esses aspectos todos que eu estou colocando para vocês, tema central, assunto central, pessoa central, unidade de estrutura, mente única, fazem com que nós possamos entender que existe uma unidade geral na Sagrada Escritura. A Bíblia é uma obra literária, mas ela não seria possível, segundo a sua própria natureza, se não houvesse ação divina da parte de Deus para que ela fosse produzida. O homem jamais poderia por si mesmo alcançar a Deus. Deus é imensurável, mas esse Deus amoroso e divino, criador do ser humano, entrou em contato com ele e além do contato pessoal, além do contato através da criação, veio a ele através da sua palavra e através do seu Filho Jesus Cristo. Estava fora do alcance humano, mas agora tudo se tornou possível porque Deus trouxe a revelação através dessa obra literária fantástica que é a Sagrada Escritura. Muito bem, chegamos ao fim da nossa segunda aula. Agora você vai estudar, vai revisar os conteúdos, vai fazer a sua autoatividade. Eu sei que vai ser muito bom e aí nós nos encontramos na nossa terceira aula. Um grande abraço.